Pronto, viram que não é tão difícil assim? Então, essas duas questões, elas valem 3 pontos. Vamos para a questão 3. A questão 3 também é uma questão de valer 3 pontos. Olha o que diz o enunciado dela. Um cubo 3 por 3 foi construído, deixa eu ampliar que eu não estou vendo bem, com cubos 1 por 1 por 1. Então, alguns cubos foram removidos da frente para o fundo, da esquerda para a direita e do topo até a base, conforme a figura. Quantos cubos, 1 por 1, restaram? Então, aí vocês vão analisar essa figura. Vocês vão analisar essa figurinha aqui e o primeiro passo de vocês é determinar a quantidade total de cubos de dimensão 1 que tinha aí, de volume 1 que tinha aí, sem ser tirado nada. Como é que eu faço isso? Calculando o volume dessa pilha. E como é que eu calculo o volume dessa pilha? Para calcular o volume da pilha, achei que não estava gravando. Para calcular o volume da pilha, vocês vão multiplicar as 3 dimensões dessa pilha: o comprimento, a largura e a altura. Aqui eu tenho quantos cubinhos na base? 3. Quantos lá na largura? Aqui do ladinho, ó. Aqui. 1, 2, 3. Quantos na altura? Vamos diminuir para ver. Na altura tem 1, 2, 3. Então, tornou-se uma pilha 3 por 3 por 3. Volume 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, quer dizer esse volume 27 que haviam 27 cubos aí, ok? O que ele falou que fez? Que tirou os cubos da profundidade, começando pelo meio. Os cubos da profundidade, do miolo. Então, quantos cubos formam esse miolo? Para chegar de um lado a outro, de uma extremidade a outra, de um lado a outro, como vocês preferirem. Não são 3? Então, do miolo, ele tirou 3. Restando aqui para as paredes, 1 de cada lado. Em cada lado restou mais 1. Então, miolo 3. Esse lado aqui tirou 1, fez 4. Esse lado de cá tirou mais 1, fez 5. O teto tirou 1, 6. O piso tirou 1, 7. 7, ok? Então, foram retirados 7 cubos. Uma vez tirados 7 cubos e eu sabendo que haviam 27, porque eu multipliquei comprimento, largura e altura e deu 27 cubos, é só fazer agora a subtração. 27 menos 7, nós temos o total de 20. A resposta está na letra D, ok? Olha a questão 4. Nessa questão 4, nós temos o seguinte: 3 anéis estão interligados, como mostrado na figura. Aqui os 3 anéis. Qual das figuras a seguir mostra os 3 anéis ligados da mesma maneira? Enfoco na pergunta. Qual das figuras a seguir mostra os 3 anéis ligados da mesma maneira? Então, nós temos essa pilha. Qual é a pilha? Nós temos essa formação aqui, inicial, certo? Então, nas pilhas, nas 5 pilhas abaixo, há formações. Só um minuto. Então, bem, continuando aí. Temos aí as 5 pilhas onde foram entrelaçados. Para a gente achar qual é a pilha que corresponde à mesma maneira de ligação de cima, nós temos que identificar que maneira é essa. Quando a gente faz a leitura desse tipo de problema, a gente quer entender que maneira é forma. A mesma forma que está em cima está embaixo. Só que não é, tá certo? Vocês têm que identificar qual é a maneira que está sendo utilizado para ser traçado essa pilha aqui. Então, vamos estudar a pilha, a ligação inicial. Nós temos começando um cinza, no meio um branco, no final um preto, né? Que chama cinza escuro, cinza claro e branco. Beleza. O que está acontecendo com essas argolas aí?
quais estão se intersectando, se cortando, tocando uma na outra? Apenas a argola branca toca as outras duas argolas. A argola cinza, claro, só toca a argola branca e duas vezes. A argola preta toca a argola branca duas vezes. A argola preta com a argola cinza não se tocam em nenhum momento, né? Como a gente vê aí. Então, a gente tem que encontrar isso nessas opções aí. A argola branca tocando eles dois e os dois não sendo tocados por um pelo outro. Então, vamos analisar aqui. Aqui a gente já viu que a alternativa é a D. Por que não é a alternativa A? Porque claramente a alternativa A a gente vê aqui, ó, preto com cinza entrelaçado, que não acontece na pilha inicial. E não tem que ser da mesma maneira? Aqui a gente vê a pilha branco e cinza entrelaçado, sendo que a branco e preto entrelaçado, sendo que a cinza não entrelaçou nenhum deles, ficou por trás e ficou errado. A cinza tem que estar entrelaçando a branca. Então, a C também não é porque coincidiu com o mesmo problema da letra B. O preto não entrelaçou nenhum. Olha aqui a letra D. Na letra D, a gente vê o anel branco, ó, o anel branco entrelaçado pela argola preta e atrás a argola cinza, que é o que acontece lá. Apenas a argola branca é entrelaçada. Aqui a gente já vê todas as três entrelaçadas ao mesmo tempo. Então, a alternativa correta é a letra D. Olha a justificativa aqui, ó. O anel branco está entrelaçado com o anel cinza claro e o anel cinza escuro. Mas esses dois, cinza claro com cinza escuro, não se tocam em canto nenhum, né? Pronto, então por isso que a alternativa é D, ó. Argola branca intersectada pelas as duas outras argolas. Beleza? Olha a questão 5. Qual dos desenhos a seguir não podem ser feitos sem você tirar o lápis do papel e sem passar pela mesma linha mais de uma vez? Bora lá? Olha só, a resposta é a letra D. Como assim a letra D? Aí vocês analisam aí as imagens. O que tem aqui na letra A? Nós temos uma circunferência com um quadrado circunscrito. E se a gente começar de qualquer vértice desse quadrado aí, a gente traça o quadrado e parando em um vértice, a gente traça a circunferência. Dá para fazer perfeitamente sem que se tire o lápis uma vez sequer do papel, ok? O quadrado é a mesma coisa, a gente traça todos os pontos aí, os lados, sem que seja necessário tirar o lápis do papel. A letra C também, a gente traça todas as partes aí sem retirar o lápis do papel. Letra E também se traça todos sem tirar o lápis do papel. Já essa letra D não tem como. Para que aconteça essa condição, não passe mais de uma vez pelo mesmo caminho, pelo mesmo traço, eu tenho que tirar o lápis do papel. Se não, para traçar a figura sem tirar o lápis, eu vou ter que passar duas vezes num caminho aí, senão não traço o X dentro. Quer ver, ó? Eu faço o quadrado perfeitamente, sem passar por nenhum caminho. Porém, para traçar o X dentro, ó, a diagonal, tracei o meio. Mas para traçar o outro X, o outro traço aqui, eu não tenho que subir pelo traço que já está feito? Não tem? Se eu não subir pelo traço que já está feito, não tem como eu traçar esse X aqui, ó. Não é verdade? Tem como eu traçar apenas o quadrado e uma das diagonais. Para que trace o X, eu tenho que subir em qualquer lado do quadrado. O que não acontece em nenhuma dessas outras. Esse tipo de pergunta deve-se ter muita atenção. Por quê? Para não cair em erro, é necessária a interpretação dela. A princípio, ela dá uma ideia de que ela quer que você identifique a figura onde você desenha sem tirar o lápis do papel. É isso que você tem que focar. Eu vou desenhar uma figura, mas sem tirar o lápis do papel. Porém, eu não posso passar pelo mesmo caminho. Ele frisou, ó. Qual dos desenhos a seguir não pode ser feito sem você tirar o lápis do papel? Esse I é conjunção integrante, aditiva. Ele junta essas duas condições. Eu não vou tirar o lápis do papel. E eu também não posso passar o lápis pela mesma linha mais de uma vez. Então, tracei o quadrado, beleza. Tracei a primeira perna do X, beleza. Para traçar outra perna, eu tenho que tirar o lápis. E não pode.
né? Para traçar outra perna sem tirar o lápis, tem que subir por um caminho já feito. E não pode, né? Então, a única alternativa que tem aí, que não obedece às condições, é a alternativa D, certo? Viram que fácil? Olha a questão 6. No encontro de 5 amigos, cada um deles deu um doce para cada um dos amigos. Então todos comeram os doces que ganharam como resultado. Como resultado, o número total de doces diminuiu pela metade. Quantos doces os 5 amigos juntos tinham no começo? Vamos reler o problema. No encontro com 5 amigos, vamos reler o problema. Num encontro com 5 amigos, cada um deles deu um doce para cada um dos amigos. Então, olha, 5 amigos foram se encontrar. Cada um dos 5 levou um doce para cada amigo. Então, esse amigo aqui levou 4 doces. Haviam 4 amigos dele lá. Esse daqui foi, quantos amigos dele lá tinha? 4 amigos, então levou 4 também. Esse outro amigo levou 4 doces também. Esse 4 e esse 4. Totalizando, 5 amigos se encontraram, cada um levou 4 doces. Não é isso? 5 amigos se encontraram, cada um levou 4 doces para os seus amigos. Beleza. Nisso aí, se considera que ele não levou para ele. Só diz no problema que ele levou para os amigos. Como eu ia dizendo, 4 amigos, são 5 amigos, cada um levou 4 doces, porque eu levei para 4 amigos, né? Não levei para mim, porque o problema não diz que eu levei para mim. Então, você multiplica 4 vezes 5, princípio multiplicativo de contagem, certo? 4 vezes 5, que dá 20, concordam? 4 vezes 5, 20. Só que presta atenção, ó. Cada um dos amigos deu 4 doces, ou seja, 20 doces foram dados. Todos esses doces foram comidos, deixando a quantidade total de doces pela metade. Todos esses doces foram comidos, levando o total de doces pela metade. Logo, no começo haviam 40 doces, certo? Aí você vai dizer, gente, professora, e não era para ser 10 a metade? Aí é onde está a tua atenção. Presta atenção no problema. Ele diz aqui, ó. Então, todos comeram os doces que ganharam. Os doces que ganharam, todos comeram, ok? Então, significa que eu não estou pedindo metade dos doces. Compreendem? Todos os doces, então todos comeram os doces que ganharam. Eu ganhei o meu, comi o meu, eu ganhei 4, né? Comi os meus 4, de 4 amigos. 4 amigos me deram, eu comi. Eu dei para 4 amigos, eles comeram. Então, não tô, como resultado, o número total de doces diminuiu pela metade. Ele fala aí, em algum momento, se esse total de doces é o total dado ou o total que tinha lá em algum lugar que cada um foi, pegou e levou. Ele não falou aí em momento algum o total de biscoitos dados. O total de biscoitos dados realmente foi 20. E os 20 foram comidos, como está falando. Então, eu vou reler aqui, ó. Como resultado, o número total de doces diminuiu pela metade. Quantos doces os 5 amigos juntos tinham no começo? Então, a minha quantidade mais a quantidade dos meus 4 amigos. E não a quantidade que nós demos. Nós demos 20. Mas, como no problema diz que a quantidade total, ou seja, o meu mais o de 4 amigos, lá no saquinho nós fomos tirar, esse total deu a metade, e se a gente comeu 20, e 20 é a metade, 20 é a metade de que quantia? De que quantidade? 20 é a metade de 40. Então, havia 40 doces ao todo. São 5 amigos, certo que cada um tinha mais, aí não falam que a quantidade era igual. Então, eu tinha uma X quantia
Pedrinho Y quantia de doces, cada um tinha sua quantia de doces e dessa quantia cada um levou 4, que deu o total de 20 doces e que o total de 20 doces era a metade dos doces de nós tudinho junto. Então, os doces de nós tudinho junto era 40, já que 20 é a metade. Ok, isso é uma questão de raciocínio apenas, de atenção. Olha, questão 7. Numa corrida, Lola chegou antes de Manfredo. Vitor chegou depois de Jane. Manfredo chegou antes de Jane. E Edu chegou antes de Vitor. Quem chegou por último na corrida? Nesse caso, vocês vão fazer anotações. E nessas anotações, vocês vão analisar, levantar as hipóteses. Quem chegou primeiro, por segundo, por terceiro, por último. E aí é que vocês chegam à resposta. Aqui já tem a respostinha explanada, ó. Interpretando as informações numa ordem, que é essa ordem que vocês vão ter que buscar, vai ficar mais fácil de entender. Então, percebemos que Lola chegou antes de Manfredo, porque diz no problema. Manfredo chegou antes de Jane e Jane chegou antes de Vitor. Então, a perguntinha é: quem chegou por último? Ora, se alguém chegou antes de alguém, é claro que ele não chegou por último. Concorda? Se alguém chegou antes de alguém, esse alguém não chegou por último. Não é verdade? Não chegou antes? Então, não foi o último. Então, vamos estudar aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sabemos também que Edu chegou antes de Vitor. Então, também Edu não foi o último. Ó, Jane chegou antes de Manfredo. Então, Jane não foi a última. Manfredo, troquei aqui, perdão. Lola chegou antes de Manfredo. Então, Lola não foi a última. Manfredo chegou antes da Jane. Então, Manfredo não foi o último. Jane chegou antes de Vitor. Então, Jane não foi o último. Ok? Então, sabemos que Edu chegou antes de Vitor. Então, Edu não foi o último. Quem chegou antes não chegou por último, concordam? Então, sobrou quem? Vitor. Vitor chegou depois de todos. Observe que não é possível saber a posição de Edu em relação aos outros corredores. Por quê? Porque só foi falado que Jane chegou antes de Bichinho, Bichinho chegou antes de Cicrano, Cicrano chegou antes de Beltrano. E só tem como eu saber especificar quem chegou antes de quem e quem chegou por último. Não pediu posição, pediu quem chegou por último. E o único que chegou por último, ou em outras palavras, que não chegou antes de ninguém, foi Vitor. Não é fácil, gente. São questõezinhas que dá para vocês fazerem. Não é um bicho de 7 cabeças. Dá para desenrolar, não é verdade? Tô olhando aqui o tempo do vídeo, senão fica muito grande para postar. Então, olha, tem mais algumas questões aqui. O vídeo ele já tá muito longo, talvez ele nem poste. Mas aí, vamos fazer essa 10 aqui, ó. Olha, André fez 6 pilhas com o mesmo número de maçãs cada uma. Boris tinha o mesmo número de maçãs e as distribuiu em 5 pilhas iguais. Boris percebeu que cada uma de suas pilhas tinha 2 maçãs a mais que cada uma das pilhas de André. Quantas maçãs tem André? Então, aqui vocês vão montar uma equaçãozinha, ó. Seja X o número de maçãs de André, cada pilha de André tinha X sobre 6, 1x sobre 6. De onde saiu esse 6, professora? Olha, no problema, André fez 6 pilhas. E por que o 6 está no denominador, indicando uma divisão, que ele é o divisor? Porque ele tinha X maçãs, fez montinhos de 6, ou seja, ele dividiu em 6, em grupinhos de 6. Então, eu não sei quantos ele tinha, eu chamo de X. E se a quantidade de grupinhos de 6, montinhos, foram 6, X sobre 6. Ok? Aí, agora, ó. Já Boris tinha sempre 3 a mais, não foi isso que ele falou aí? Olha só, e fez 5 montinhos. Então, a quantia de Boris X dividida em 5 montinhos. Então, a gente subtrai. Olha aqui o que foi que ele falou, ó, aqui no problema. Deixa eu achar aqui, ó. Boris percebeu que cada uma de suas pilhas tinha 2, eu falei 3, tinha 2 maçãs a mais. Cada uma de Boris
tinha 2 a mais que a de André. E ter 2 a mais e eu querer saber a quantidade de André, é só pegar a de Boris e subtrair. Então, tá aqui, ó. O número de maçãs, deixa eu ver se isso é Boris. O número de maçãs de Boris tá aqui, x sobre 5, menos o número de maçãs de André, x sobre 6, vai dar 2. Como assim? Bagunçou tudo. Vamos imaginar, minha gente, olha. Eu tenho 12 lápis. Distribuir em montinhos de 3. Você também tem 12 lápis, certo? Só que você distribuiu em outros montinhos, em montinhos menores. Sendo que seus montinhos tinham sempre uma quantidade a mais do que a minha, porque você fez com menos. 12 dividido para 3 dá 4. Então, eu tenho 4 montinhos de lápis, com 4 lápis cada um. Tu tem 12 também, só que tu fizesse apenas 5 pilhas, perdão, 3 pilhas. Cada uma das tuas 3 pilhas não vai ter 4, vai ter... Digam aí a resposta aí entre vocês. Então, é isso daí que tu vai subtrair. Esse 2 é a diferença das pilhas. Ora, se eu faço muitas pilhas, eu vou ter menos lápis em cada pilha. Se eu faço pilhas menores, eu vou ter que usar uma quantidade maior de lápis nelas. Então, foi o que ele fez aí com as maçãs. Então, aqui você tem uma equação fracionária. Equação fracionária você resolve tirando o MMC de 5, 6 e 1, porque tem 1 debaixo desse 2. 5 vezes 6, 30. Tá aqui o nosso 30. Eu tenho uma técnica muito boa, e eu cheguei a ensinar a vocês, que chama técnica do tração, que é multiplicar todos os denominadores, não fazendo MMC. Então, 5 vezes 6 dá 30. Aí, você vai multiplicar aqui essa primeira pelo denominador da outra, que é 6. Então, vai dar 6x aqui, ó. Tá vendo? Aí, você multiplica essa segunda pelo denominador da primeira, que é 5. Então, 5x aqui, ó. Dá igual a 2. Então, 6x menos 5x dá 1x sobre 30 igual a 2. Aqui, meios por extremos. X é igual a 60. Ó, 2 vezes 30, 60. São contas que dá pra gente desenrolar, né, meus alunos? Então, aqui tá a atividadezinha para vocês praticarem. Tirem as dúvidas durante a tarde. Por favor, estudem realmente. Não é difícil, não. Dá pra gente desenrolar, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.